Você já ouviu falar da alta crítica? Alta crítica é uma metodologia de estudo da Bíblia e de altíssima crítica da Bíblia, desvalorizando a fonte da revelação. Quem é dominado e segue as diretrizes e regras da autocrítica deixa de acreditar na revelação inspirada do Espírito Santo para a produção da Bíblia. E o que é que nós encontramos como consequência disso na nossa sociedade hoje? Vamos falar daqui a pouquinho na lição. Hoje é sexta-feira, 6 de março de 2026. Meu bom dia para você. Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. E hoje é o resumão da lição geral. E a gente começou introduzindo a questão da alta crítica. E o que está envolvido no bojo desta metodologia, a alta crítica? Então, na lição de hoje, a gente encontra vários aspectos fragmentados dentro da mesma ideia. Na alta crítica, nós encontramos também a evolução, o espiritismo, a teosofia do panteísmo e outras ideias, como agora que nós encontramos o pós-modernismo. O que estas coisas fazem com a Bíblia? Elas minam a confiança nas Escrituras Sagradas como a regra de fé e destrói, disseca, reconstrói a Escritura, tirando a confiança na revelação divina como inspirada por Deus. Sendo assim, destruindo a palavra de Deus, outras ideologias humanas tomam lugar. Por exemplo, o Espiritismo. Através do Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei. E que, finalmente, quando o homem descansar e exercer a sua liberdade, ele pode seguir fazendo o seu próprio padrão de imoralidade. E, no final, ele terá que prestar contas a si mesmo, apenas a si mesmo. Se ele se deu mal, ele vai se reencarnar e vai pagar nas outras reencarnações pelo que ele fez de mal. Até que vai de reencarnação em reencarnação até uma outra, até um dia que ele chegue à purificação. Ou seja, ele não precisa de um salvador, ele paga pelas suas próprias obras. Isso tem a ver com a Escritura Sagrada? De forma alguma. Do início ao fim, na palavra de Deus, nós encontramos a dependência de Deus, a instrução de que o ser humano é finito, é limitado e é incapaz de resolver o problema do pecado. Então, a lição dessa semana vai aprofundar essas duas temáticas básicas dentro do ensino da Bíblia. O primeiro, a plenitude do ser humano consiste em conhecer a Cristo, se envolver em conhecê-lo e crescer pela fé nele. Não há capacidade humana. A Escritura Sagrada deita por terra qualquer fonte de humanismo e traz o sobrenatural que é Jesus Cristo, o Deus encarnado. O segundo aspecto, a plenitude em Cristo também envolve confiar unicamente nele para a salvação e não em regulamentos. E por falar em regulamentos, a lição tratou minuciosamente dos regulamentos presentes na igreja de Colossos, a partir da questão da circuncisão, dos rituais sagrados de oferecer alimentos para agradar os deuses e também da questão de cerimônias e regras, guardas de festas e de sábados cerimoniais que levavam a uma finalidade. Tudo isso apontavam para Cristo. E quando Cristo morre na cruz,
estes regulamentos, estas regras vigentes caem por terra porque têm o seu cumprimento na cruz de Cristo. Estes regulamentos, estas leis, estavam apenas como sombras do verdadeiro que é Cristo. Quando Cristo veio em forma corpórea, assumiu a forma humana, ele se torna o cordeiro, não precisa mais dos animais para ser cordeiro. Ele se torna o sacerdote, não precisa mais de rituais no santuário. E ele se torna o sumo sacerdote, não precisa mais você falar do seu pecado para ninguém, para ele interceder a Deus por você. Você pode diretamente ir a Deus. E nós temos o advogado que é Jesus Cristo, que vai nos ajudar. Para que tudo isso se torne uma possibilidade e uma realidade na vida de cada crente, o Espírito Santo desceu à terra. Então, quando Jesus sobe, ele envia o Espírito Santo. É gostoso demais saber que estamos num dos menores planetas do universo. Um minúsculo planeta que entrou em pecado. E a divindade, Deus Pai, Deus Filho e agora Deus Espírito Santo baixaram à terra. Desceram até aqui. E eles podem entrar no nosso coração e nos trabalhar para a transformação, a fim de que aceitemos Jesus como nosso Salvador. Não é maravilhoso tudo isso? Que Deus te ajude, meu amigo. Que você possa olhar para Cristo, o único capaz de nos redimir das nossas transgressões e dos nossos pecados. Eu creio nele, e você? Vamos orar. Senhor, nos ajude a olhar para Jesus, entender os rituais que se cumpriram na cruz, para que eles não nos atormentem e não nos façam querer herdar salvação pelas obras. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma compreensão correta da Bíblia, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?